Só que eu acho que o mais importante é olhar para dentro e falar, pô, o que eu quero? Onde eu me encaixo melhor? Né, para não acontecer esse tipo de desvio, né? Acho que isso é o mais importante e hoje está mais na nossa mão do que efetivamente a empresa te dar um direcionamento falando, você, Wellington, vejo você como um diretor de tecnologia, mas o Wellington quer ser um diretor de tecnologia? Então esse é o ponto, né, da gente construir a carreira é nossa, a empresa pode ajudar a gente a chegar, mas a gente constrói a nossa carreira. Eu acho que a IA, ela vai se tornar meio que um módulo de determinados sistemas ou de conjuntos de software. Então aí porque a tendência é que em determinado momento ela se torne commodity, porque ela tem o contexto. E o que vai acontecer? Você vai poder habilitar ou não a IA sobre aquilo que está rodando. Eu acredito nesse cenário. Mergulho muito da carreira. Realmente eu fui construindo, fui pautando, tive muita dificuldade, muita coisa errada, errei, acertei, enfim, mas isso faz parte, né, da vida. A gente não, se tivesse um plano lá que você só segue isso aqui e vai dar tudo certo, cara, é lindo, né? Mas realmente eu mergulho muito dessa trajetória e ainda quero realmente conquistar bastante coisa ainda para conseguir continuar nessa jornada aí. Fala galera, David Ribeiro por aqui e está começando mais um episódio do seu podcast de dados favorito. Exatamente, TTT para os mais íntimos, Detectoast para quem está chegando agora. Você conhece a gente, você sabe quem a gente é e você sabe também que eu não estou sozinho. Comigo, o meu companheirinho de todas as aventuras, o Wellington Domiciano. Companheirinho, tá ficando muito engraçado. Você faz dar risada antes de me apresentar, cara. Essa é a intenção, é o nosso climinha. Bom dia, galera. Mais um episódio. Essa semana bem bacana, né? Gravações e gravações. Estamos aí chegando no nosso 10º episódio e é um prazer enorme estar aqui. E com quem nós vamos falar hoje traz um gostinho assim de saudade. E talvez um cara que fique chateado comigo durante o episódio, David. Olha, eu tô torcendo muito pra ele te dar uma garrafada, assim. Cara, eu tô ia dar muito pensando em começar assim, ó, fazendo as pazes com ele hoje. Pessoal, no episódio de hoje nós temos o privilégio de conversar com o cara que me ensinou muito. Mas sabe essa palavra muito? Multiplica por 2. Porque se eu cheguei onde eu cheguei hoje, é porque eu estive próximo de pessoas que me inspiram. Sabe aquela frase de você estar no ombro de gigantes? Exatamente. Hoje, o gigante no qual eu me apoiei e me inspirei está com a gente hoje, Rodrigo Zig. Bom dia, David. Bom dia. Nem tanto pro Wellington, porque quebrou minhas pernas aqui, mas brincadeiras à parte. É um prazer estar aqui com vocês aí, duas feras que já trabalhamos juntos. O Wellington um pouco mais anos atrás, o David mais recente, até o Wellington resolver, né? Dificultar a minha vida mais um pouco. De novo, brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Não, mas é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite aí de realmente duas feras mesmo, literalmente aí que aprendo também todo dia, né? A gente construiu um negócio bem bacana e, né, trocar uma ideia aqui com relação a toda a parte tech, dados, enfim, é sempre muito bom estar com vocês aí. Parabéns pelo espaço aqui também, que é bem importante também para toda a comunidade. Pô, muito obrigado. Estou feliz demais com esse episódio, meu amigo. E eu também, e assim, o nível hoje vai ser muito alto. A gente pega pelo brinde, né? Exatamente. O que a gente vai beber hoje, David? Nós beberemos um Cabernet Sauvignon. Galera, o nosso convidado é um homem de requinte. Zig, uma das coisas que a gente gosta de ter aqui no nosso episódio é esse clima amistoso, tranquilo, o mesmo clima que a gente tem quando você vai brindar, seja no bar, bebendo com os amigos, seja no evento, celebrando algum motivo em especial. E aqui nosso objetivo é celebrar a tecnologia, celebrar os dados, celebrar nós, as pessoas que fazemos isso acontecer. E hoje você escolheu beber um vinho com a gente. Então, diz pra gente, por que você escolheu tomar um vinho com a gente hoje? O vinho, isso eu acho que é assim, no meu caso, né, eu acho que o álcool ele ajuda, né, a gente a ter conversas boas, né, fica bem mais divertido também, em determinadas situações também não, né, a gente
tem que evitar, né, e beber com moderação. Mas o vinho, ele cria um clima mais amistoso, pelo menos no meu caso. Gosto de conversar bastante, de se deixar. Isso a gente vai dias, não bebendo vinho, mas conversando. Mas ele ajuda muito. E eu tenho uma relação, na verdade, eu fiz um curso de vinho, mas não para saber ser um enólogo, ser alguma coisa nesse sentido, mas saber para saber comprar vinho. Aí eu queria identificar quais eram as uvas que eu mais gostava e também para não ser enganado na hora de comprar. Então aí o cara vinha lá com aquela garrafa, não sei comprar, não sei nem falar o que é. Então eu fiz um curso uma vez, bem legal, aqui em São Paulo também, na Associação Brasileira. É um curso mais extenso, mas eu fiz um intensivo, e aí que ajuda realmente a gente saber, né, identificar, né, harmonizar a comida com a bebida, e a gente entender um pouco mais os produtores, onde tem vinho bom, né, uva para pegar e plantar, né, conseguir comercializar de uma forma melhor. E aí não ser enganado, né? Então isso eu acho que é o mais importante, né? Então hoje, não que eu seja um especialista, mas pelo menos eu sei um pouquinho comprar, né, o vinho e aí a gente se divertir um pouco. Pô, que legal. E qual foi o vinho mais saboroso que você já tomou na vida? Aquele que até hoje você lembra do primeiro gole? Eu gosto bastante de um vinho chamado Felino, que é um vinho também um pouquinho mais encorpado, assim, mas é que aí, assim, o vinho depende muito. Então tem a uva, que é melhor para, né, para você tomar vinho, para tomar depois de almoçar. E aí como se fosse uma sobremesa, é um vinho mais leve. Aí tem um vinho mais encorpado para tomar à noite. Então, e aí que harmoniza com carne, enfim, né, tudo isso que... Legal. Então eu acho que o vinho, assim, ele é situacional, né? Então, assim, né, a gente vai escolhendo de acordo com, né, literalmente com a situação, né, e o momento que você está inserido. Mas eu gosto bastante também desse vinho aqui para a gente, né, confraternizar, é muito bom. Então, por isso que eu sugeri tomar um vinho. Foi uma ótima sugestão. Então vamos brindar. Um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Muito bom, muito bom. Uma delícia, não tenho o paladar tão requintado assim. Que bom começar com vinho. Você disse que vai ser uma conversa amistosa, talvez de reconciliação aqui. Zig, me conta, quando que o Zig foi inserido nessa loucura chamada tecnologia? Isso faz tempo, né? Porque a gente já está ficando velho. Não, eu comecei... eu sempre fui do esporte. Acho que até o Wellington também, né? Uhum. Mas eu também jogava basquete. Sempre comecei jogar basquete, fazer atletismo, né? Fazia lançamento de dardo e de peso. E jogava basquete e aí desde criança. Então, jogava infantil, mirim, né? A questão toda lá. Fui avançando nisso, joguei basquete por uns 15 anos, não, uns 13 anos. Depois joguei mais por diversão, né? E aí eu entrei, eu estava jogando basquete já por Joinville, né? Que eu sou de Joinville, Santa Catarina, moro em São Paulo há uns 12 anos. E aí eu tive que tomar uma decisão, eu queria muito trabalhar com tecnologia. E aí, na época, a DataSul era um ícone, entendeu? Lá em Santa Catarina, uma grande empresa também no Brasil, uma representatividade grande. Então, o sonho de muita gente, assim como eu, era ingressar na DataSul. A minha mãe trabalhou na DataSul, então a minha mãe ela era secretária executiva de um diretor lá e ela contava, né? Eu tinha muito contato com as pessoas que trabalhavam lá, então sempre foi um sonho para mim, assim como era um sonho de eu jogar basquete. Chegou um determinado momento, eu tinha 16 para 17 anos, e aí eu consegui uma oportunidade na DataSul. E aí eu tentei conciliar, continuar jogando basquete, trabalhando, e no momento que eu entrei na DataSul, eu não entrei na parte técnica, mesmo porque eu tinha 17 anos, ainda estava almejando começar a faculdade e tal. E aí eu entrei como office boy interno, que é o contínuo interno, office boy interno. E aí eu tentei conciliar os dois, né? Mas não deu, então assim, eu lembro bem, assim, a minha remuneração quando eu entrei na DataSul era exatamente a mesma
do que eu ganhava para jogar basquete. Além do basquete, eu tinha, né, da remuneração propriamente dita, eu tinha bolsa de estudo, eu tinha alguns benefícios que naquela época ainda eu tinha mais rendimento com o esporte do que com a tecnologia, né? Mas sabia que era algo que, né, poderia se inverter. E aí eu tentei conciliar isso durante um tempo, né, tal, mas não deu, né? Então tive que tomar uma decisão. Ou eu vou para o esporte e busco, né, me dedicar muito, ou eu vou realmente aí cair na carreira aí da tecnologia. Optei pela tecnologia com dor no coração muito forte, né? Porque imagina, né, 17 anos, tinha e eu estava prosperando bem também com o basquete, então eu tinha uma perspectiva boa também de seguir carreira. Então, aí, porque se você já tem certeza falando, pô, eu faço por hobby, eu não sou um cara que não tenho chance de ir longe, a decisão fica mais fácil, né? Sim. Então, mas na época foi bem difícil, né? Aí, mas tomei a decisão e entrei como office boy interno contínuo, né? E aí com uma carreira mais sólida, né? E aí começou a minha jornada dentro da DataSul. Comecei a entender muita coisa naquela época. As pessoas, né? Hoje, você entra numa empresa, é inviável você pensar que uma pessoa não tem computador numa mesa. Então, naquela época, uma empresa de tecnologia, não era todo mundo que tinha computador dentro de uma empresa de tecnologia. Então, a gente olha hoje falando assim, é impensável, né, você chegar numa empresa qualquer que não seja de tecnologia, de alguém não ter um computador. Mas como é que as pessoas trabalhavam nessa época sem ter um computador na mesa? Então, como que elas faziam? é uma boa pergunta mesmo. Então tinha muita... A comunicação era muito por papel, ofício mesmo, circular interna, a famosa circular. Você mandava de uma unidade, por exemplo, que tinha em Joinville para São Paulo, você mandava um malote, literalmente. Não era um e-mail. Então assim, né, começa por aí, né? Você mandava um malote, chegava dias um documento que hoje chega em segundos. Entendeu? Para você pegar. Então assim, pra gente é tão... hoje, né, as pessoas, né, a gente reclama, falando, pô, caramba, a minha conexão tá lenta. Não, esse computador aqui não tem a configuração que eu acho que deveria ter, podia... No passado, o problema era muito mais real do que hoje. Né, assim, né? Então, a dificuldade era... Então, e aí eu vou dar um exemplo muito, muito bacana, porque hoje eu também, além né, de trabalhar com dados, dessa questão toda, eu também cuido de sistemas. Então, o sistema de atendimento, por exemplo, naquela época não tinha computador para todo mundo. Os clientes, eles mandavam os erros descrevendo isso por fax, e eu, como contínuo interno, eu passava dentro dessas bandejas e eu chegava e falava, não, então esse aqui é um problema vou dar um exemplo, de estoque. Pô, estoque é com o David. Aí eu ia lá e entregava o ticket. Caramba. Era um ticket. Eu era o cara da triagem do ticket. Você era praticamente o Zendesk humano. O Zendesk, o Salesforce da vida, alguma coisa, eu era praticamente isso, né? Porque eu distribuía falando, esse aqui é seu, então esse aqui é seu. Que legal. Então, assim, né, a gente olha um pouco para trás, né? E olha hoje o que existe é um negócio que é impressionante. E a mesma coisa, fazendo uma correlação, é a escalada que a gente está tendo agora da inteligência artificial, dos agentes de IA. Então, assim, daqui a pouco nós vamos olhar para trás e nós vamos ter esse papo aqui, olhando e falando, cara, que absurdo, como é que a gente sobrevivia? É um negócio que é muito exponencial, né? Muito exponencial. Então, e aí eu fiquei um tempo nessa, entendendo, né? Depois, e aí outro negócio icônico que é assim, né? Hoje a gente tem os provedores, né, de internet. Na verdade, todo mundo é um provedor hoje, né? Na verdade. E lá não tinha isso. Então, a gente, quando queria mandar uma atualização para o cliente, era um negócio que você ia fisicamente no cliente para pegar e aplicar. E aí, em determinado momento, a DataSul conseguiu uma BBS, que era tipo se tornar como se fosse um provedor, né, disso, para pegar e automaticamente se disponibilizar uma atualização que o cliente conseguisse. Legal. Só que a latência era alta, a conexão muito baixa naquela época. Imagina, né? Nem todo mundo tinha computador. Imagina, né, ter realmente internet rápida. Negócio que não existia, né? Na verdade, também de escada, pulso, era um negócio... Então, assim, aí eu comecei mas foi importante, né, fazer um entendimento. Então, eu entrei com
na DataSul, aí eu fiquei um bom tempo entendendo esse cenário e aí eu queria migrar para a parte técnica. Né? Então aí um negócio legal de ser office boy de uma empresa é que você conhece todo mundo também, né? Porque sim. você tem que conhecer falando, aqui chegou uma correspondência pro... Não, o João senta no 3º andar, na 4ª mesa. Você sabe tudo da empresa. Então isso facilitou também a minha vida para ter um trânsito e saber das oportunidades. Aí surgiu uma oportunidade na área de tecnologia. E aí tem um cara que aí investiu, apostou bastante. Me imagina, tinha acabado de entrar, era um cara que jogava bem basquete, não sabia, né? Ele entregava a correspondência, né? E aí ele me chamou e falou, não, cara, tem aqui uma vaga aqui para trabalhar com sistema de testes automatizados. Falei, cara, Você nem sabia o que era. Isso em 90, ninguém, todo mundo tinha computador. O cara veio falar de sistema de testes automatizados em, sei lá, que, né? Era 99, mais ou menos isso. Eu falei, tô dentro, né? Aí fiz a transição lá, comecei a aprender algumas coisas, entender, buscar conhecimento, porque... E aí uma coisa que é bacana também é que nem todo mundo tinha conhecimento, porque o conhecimento também era mais difícil de você buscar, né? Então, eram poucas pessoas que realmente aí eram os papas do assunto, né? Então, isso... E aí a maioria estava na mesma página. Então aí comecei, né? Aí, eu lembro bem a linguagem chamava Visual Test, era da Rational, né, na época. E aí, você vai entendendo lá o negócio. Aí a gente começou a criar um negócio muito legal, que era... A gente tinha os templates de desenvolvimento de produto. E aí, todo o desenvolvimento partia de um template. Então, esse sistema de testes, ele não podia enxergar o programa desenvolvido, e sim tudo que era derivado do template, porque senão não conseguia escalar. E aí fazia, né, os testes literalmente eram programados para o template e os desenvolvedores tinham que seguir esse padrão. E aí isso rodava, depois, né, de muito bater cabeça, logicamente, né, depois o resultado rodava numa bancada, tinha uma série, né, de monitores, tudo, e aquilo lá entrou dentro de uma esteira. O cara pegava, criava um novo ou dava manutenção, aquilo lá automaticamente disparava uma necessidade de teste. Legal. Então aquilo lá, para a época, foi um negócio absurdo. Então, assim, né, o presidente, na época, o Miguel Boab lá, levava cliente para pegar e olhar, porque aquilo lá, uma esteira, ficava literalmente simulando, né, na tela. E aí tudo, né, a qualidade, né, a gente testa a qualidade naquela época. Realmente, ou você testava manualmente e você teve uma possibilidade automatizada, realmente era uma inovação bastante grande para a época. Então, e aí consegui emergir dentro dessa área, né, de testes. Depois aí eu fui indo para outras vertentes de tecnologia mais voltadas para a TI, de onde estou. Então, lá também misturava uma parte que era de produto e uma parte que era da TI corporativa. Legal, legal. E aí, nesse período, você ainda não estava num cargo onde você fazia algum tipo de gestão de pessoas? Não. Quanto tempo demorou para você começar a ser responsável por outras pessoas? E como que virou essa chave na sua cabeça de que, poxa, eu acho que eu quero começar a cuidar de outras pessoas e a gerir pessoas? Perfeito. Nessa fase ali, eu estava bem inicial ainda, né, na minha carreira. E aí o que aconteceu? Acho que eu tenho que contar, né, uma historinha antes, porque aí a DataSul entrou num período que ela estava com dificuldade financeira. Então, lá por 99, ali entre 99 e 2000, ela estava com uma dificuldade financeira e ela falou, eu tive uma ideia, vou abrir franquias de desenvolvimento de produto, eu terceirizo isso, passo um custo para novas empresas, eu fico com um corpo gerencial e aí isso, né, vai também fazer com que as empresas prosperem e busquem novas oportunidades de serviço ou desenvolvimento de produto. Beleza, o modelo virou, e aí onde eu estava inserido, que era a parte de tecnologia, virou uma franquia que chamava DataSul Tecnologia. E aí todo mundo saiu da DataSul SA e foi para as suas empresas. Então, eu vou dar um exemplo lá. Manufatura, o desenvolvedor que codificava para fazer software para manufatura, ele foi para DataSul Manufatura. DataSul Logística, DataSul Tecnologia. E aí todo mundo foi e ficou um corpo mais gerencial dentro da DataSul SA. E aí regido por contratos. Só que aí a gente tinha criou uma sociedade disso. E aí eu fui CLT nesse primeiro momento.
Chegou um determinado momento que aí eu fui evoluindo também, cuidava de testes também, cuidava de outras, né, trabalhava com outros softwares já também, e aí eu fui convidado para ser sócio da empresa. Ainda não, também não liderava pessoas, não tinha cargo de gestão, não. Convidado para ser sócio. E aí, literalmente, né, você era desligado e você virava um cotista, né, um sócio realmente dentro da empresa. Uhum. E aí você poderia comprar, mediante, né, ser oferecido, comprar cotas, e isso vai evoluindo. E aí, dali para frente, eu fui como sócio buscando outras coisas. Então, aí que veio uma possibilidade de eu assumir uma coordenação de processo de, antigamente chamava expedição de produto. Hoje é o processo, né, de deploy de produto, né, das esteiras de desenvolvimento, de colocar as atualizações. Hoje a maioria é SaaS, mas na época era muito on-premise, então preparar os pacotes de atualização de produto e liberar isso para que o cliente conseguisse pegar e fazer as atualizações. Então o meu time, o primeiro time que eu tive, cuidava dessa esteira. Legal. Das linhas de produto da DataSul. E isso era terceirizado, né? Ainda na DataSul, tal. Então, e aí, como a gente já desenvolvia alguma parte financeira e a DataSul remunerava a gente pelos serviços, a gente foi sempre instigado a buscar novas possibilidades de prestar mais serviços. Uhum. Então, tudo que a gente poderia criar, a gente ia lá apresentar para a DataSul, olha só, posso fazer isso aqui. Aí, gostei disso aqui, quanto custa? Ah, vai custar X por mês. E aí, aquilo lá virava um PNL, poderia virar. E, naturalmente, isso virou. Então, depois, aí eu assumi uma área que chamava Centro de Apoio ao Network. Aí eu já liderava pessoas, já tinha gestão, e eu já tinha aí um time que cuidava dessa parte de expedição de produto, essa parte de desenvolvimento dos templates de produto, suporte ao desenvolvimento, a gente chamava. Sistemas técnicos, que são as ferramentas utilizadas internamente. Tinha um time que chamava Administração de Dados e Funções, que fazia a modelagem, era responsável pela modelagem dos bancos de dados dos RPs, né, que eram usados. Então, e isso tudo era composto. Então, eu tinha, aí depois isso, mais ou menos em 2004, 2005, eu tinha um time de mais ou menos umas 60 pessoas já. Então, Legal. já dentro dessa estrutura. Uhum. Então, começou, né, bem pequeno, com um time e a gente foi ampliando isso, e aí eu tinha um PNL já. Então, desenvolveu muito também essa parte financeira de buscar olhar novos produtos, novas possibilidades de venda de serviço, venda de produto muito cedo. Então, isso aconteceu de uma forma muito rápida e a tecnologia foi crescendo muito rápido. Porque aí nessa época todo mundo já tinha acesso a bastante coisa, né? Então de 97 para 2004 são 7 anos. Sim. Isso cresceu exponencialmente, né? O uso de tecnologia. Então isso ajudou muito também a prosperar muito, porque aí você tinha apetite a risco, acompanhava tecnologicamente, oferecer isso para quem vai olhar e falar, eu quero isso aqui. E aí não é que é fácil vender, mas é fácil de agradar e falando, cara, vamos, né? Se é para melhorar a qualidade, melhorar, né, a produtividade, vamos embora. Que legal. Que legal. E nessa transição de ser ali um responsável pelo produto e dali a pouco eu tô liderando 60 pessoas. Quando foi que caiu a ficha, Zig, de que você era responsável meio que pelo trabalho, pela carreira de tanta gente? Foi um choque assim? Como é que foi essa evolução? Não, isso aí foi assim, o maior desafio, acho que foi esse, né? Assim, porque quando você é um especialista, você é responsável pelas suas entregas. A partir do momento que você lidera pessoas, você tem que fazer com que as pessoas consigam entregar da forma que você, geralmente, entregava antes unitariamente. Então, e aí tem desenvolver as pessoas, fazer o entendimento, uma pessoa é diferente da outra. Então, quando vai crescendo isso de forma exponencial, e hoje a gente tem um entendimento de muita coisa também, né, que antigamente a gente não tinha. Né, dessa questão, a gente tinha antigamente o coordenador, ele liderava, né, muito pessoas, processos, e fazia toda a gestão ali do PNL. Alguma coisa escorregava. E geralmente escorregava o quê?
a gestão das pessoas. Porque o projeto não pode não ser entregue, né? Senão afeta diretamente a carreira. E aí ele olhava as pessoas, né? A gente olhava, né, as pessoas de uma forma que quando der tempo eu vou olhar as pessoas. Só que nunca dava tempo, né? Isso, e o tempo era muito escasso, assim como hoje é escasso. Só que aí eu acho que a grande evolução também para hoje é que eu acho que hoje a gente olhando as pessoas ao entendimento que a gente entrega melhor os projetos, as coisas. Então, as organizações, a nossa maturidade também como sociedade, como pessoas, como empresa, também evoluiu muito, ainda bem que evoluiu. Sim. Né, nesse sentido. Por quê? Porque antigamente a gente, né, tinha alguns comportamentos que hoje eles não são aceitáveis, né, do dia a dia, né, da forma de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas, de entender algumas dificuldades para a gente conseguir pegar e recuperar com que a pessoa faça o trabalho dela para que ela consiga prosperar e eu olhar para a pessoa e colocar ela onde ela produz mais e melhor. E não simplesmente você não serve, próximo, vamos lá, troca. Essa parte é a parte, né, que digo mais fácil, mas é mais confortável para o líder. Chegar lá para alguém e falar assim, pô, você não está fazendo o seu trabalho direito, não vou te dar oportunidade, tem gente querendo entrar, próximo a entrar. Agora fazer um trabalho de fazer o entendimento. Então isso eu acho que é a grande ruptura que a gente, né, passou lá atrás e hoje ainda passa essa dificuldade, ela continua, né, do entendimento. É realmente essa questão da orquestração, né? As pessoas, a gente olhar, né, de uma forma diferente para pegar e fazer essa construção, para que aí sim as pessoas consigam pegar e produzir isso numa, né? Isso a gente fala quando você tem 10 pessoas é uma coisa, quando você tem 50, quando você tem 150, aí são viés, né, visões diferentes, né, que você tem, acaba tendo. Porque quando você tem 10, você sabe até o nome dos familiares das pessoas. Sim. Né? Quando você tem 50 já fica um pouco complicado. 150 difícil, 1000 impossível. É, verdade. Né? Então essa proximidade. Mas sempre tem que ter alguém que realmente, acho que olhando nessa questão. Muito legal essa sua história, Zig. Muito bom você ter contado isso pra gente. Agora, normalmente quando a gente está começando um cargo, principalmente um cargo com a relevância que é fazer gestão de pessoas, ser um coordenador, um gerente, um diretor, é comum a gente se inspirar em outras pessoas, pessoas que fazem bem esse trabalho e que a gente de alguma forma se espelha, quer ser parecido. Quais foram os líderes, sejam pessoas que você trabalhou junto ou pessoas que você teve contato com a biografia, quais foram as pessoas, os líderes que te inspiraram a seguir o modelo de gestão atual que você segue? Eu tive nessa oportunidade de formar essa DataSul Tecnologia, tinha antigamente ele era um gerente, ele que me deu essa oportunidade de testes lá atrás, e ele virou o CEO da DataSul Tecnologia. Então, esse cara, ele realmente tinha uma visão muito apurada. Então, ele é um cara, por isso que eu falo muito das pessoas, ele é um cara que conhecia bastante tecnicamente, tinha uma história importante, só que ele sempre olhou muito no aspecto das pessoas. Então, eu falo ele era porque ele faleceu recentemente, faz uns 5 meses, 5, 6 meses. Então ele era um cara que realmente se preocupava, tinha uma visão muito boa. Então ele era um cara que era bastante de relacionamento. Então hoje eu foco bastante no relacionamento, acho que o David sabe mais, o Wellington também. E até em função de me inspirar muito nisso. E também esse olhar por pessoas. Eu vou dar um exemplo lá no começo de carreira, e aí eu trabalhava também lá, então, enfim, solteiro, novo. E aí ele tinha assim um olhar que às vezes ele olhava e falava, não, ô, você tem um minuto para ir na minha sala ali? Não, tranquilo. Ô, você tá... Como é que tá? Você tá indo para muita festa? No sentido não de querer me controlar. Mas falando assim, como é que você tá? Você tá indo para muita festa? Cuidado com as coisas. Então assim, ele era meio, né, paizão, até nesse sentido, mas mantinha, logicamente, para o desenvolvimento, para pegar e tomar, né, os cuidados, logicamente, ele estava mais preocupado falando, ó, cuidado aí para, né, para não fazer nenhuma besteira, tal, né? Então era um cara que realmente tinha um tato muito muito bom para pessoas, né? Então ele, né, o Adão, né, esse é um cara que assim tem uma referência muito forte. E ele falava muito, ele instigava muito, falava assim, ó, porque como a gente ficava em Joinville,
E a gente era uma empresa de tecnologia que concorria com softwares mundiais, né, com SAP, com TOTUS antigamente, porque depois acabou tendo a fusão. Mas e ele falava muito assim, a gente mora em Joinville, uma cidade de 500 mil pessoas, mas a gente não está atrás ele brincava, né, do milharal, a gente vai, né, não sei o quê, porque a gente tem capacidade, tá? Então ele sempre instigava da gente estar investindo, estar buscando conhecimento, estar olhando, né, os aspectos aí de pessoas, como é que a gente pode melhorar. Então, assim, foi uma grande referência mesmo, muita referência nessa parte de o relacionamento, da proximidade com os clientes. Então, hoje o David devia se encher o saco das minhas falas, assim parecia, né? Que eu falava assim, pô, cara, a gente tem que estar próximo da área de negócio. Tem que estar próximo do cliente, porque senão... E aí eu vi alguns episódios, né? Eu achei muito bacana, que eu sou fã, né? De falar assim, para fazer produtos que os clientes vão usar, porque senão a gente se frustra fazendo produto para ninguém usar, como que eu faço isso? Sabendo o que o cliente precisa, sabendo o que a área de negócio precisa. Então essa cola, essas coisas, né, para a gente pegar e fazer e aplicar o conhecimento que a gente tem que saber o que a gente quer resolver. Tendo pontos de vista diferentes, tendo visões diferentes. Então, isso realmente foi dessa escola. E aí me ajudou muito essa questão de ser sócio, porque aí tem um negócio que você não é mais CLT, você é sócio, você tem que vender os produtos. E eu era um cara que era um office boy até pouco tempo, né? Não menosprezando, né, mas eu não tinha essa vivência. Né? Então, foi uma construção, ela em determinados momentos muito acelerada, em outros momentos, né, realmente ela deu uma baixada nessa velocidade, mas foi super proveitoso para pegar e fazer os entendimentos dos modelos, né, dessa questão toda. Então, assim, jornada, eu me orgulho muito, né, dessas frentes. Assim, eu tive muita gente boa que me ajudou também nessa jornada, então, que realmente me possibilitou muitos conselhos, muita motivação, né? Muitos desafios, acreditar em mim. Então, isso também ajuda muito, né? A gente ter pessoas que realmente acreditam no teu trabalho e que te desafiam a todo momento. Senão, né, não faz sentido para eu buscar novas oportunidades, né? Faz muito sentido. E da mesma forma que o Adão te inspirou, saiba que você também inspira muitas pessoas. A mim, você também inspirou. Eu aprendi muita coisa contigo. Toda essa visão que você já comentou, acabou de comentar sobre networking, estar próximo do cliente, se importar realmente com as pessoas, fazer esse network de qualidade, eu aprendi contigo e foi um diferencial muito grande para a minha carreira. Eu agradeço também, Zig, por toda essa formação que você fez aí no David, tá bom? Me aproveito muito disso. Ele volta no... Ele cutuca a ferida. Ele cutuca a ferida, ele sabe que eu tô... Eu fui tentar fazer um comentário aqui, me lasquei, caramba. Aí tá pegando nessa parte de evolução. Agora, indo para o cenário onde algum profissional que está assistindo a gente e quer, de alguma forma, aprender um pouco mais como se tornar um gestor, ou como melhorar a sua performance como um gestor de pessoas. Tem algum livro ou filme ou algum tipo de obra da arte moderna mesmo que você recomendaria para essa pessoa ler ou assistir e que daria para tirar bons insights como se tornar um melhor líder? Eu acho que assim, acho que tem uma série de provocações, né? Enfim, né? Livros, literatura, questão para olhar. Mas acho que o mais importante hoje, que a gente encontra muito, é que as pessoas tinham uma visão e que em determinado momento ela fazia muito sentido mesmo, né? Que as pessoas enxergavam dentro das organizações que para crescer e para ganhar mais, só a carreira de gestão era possível que isso acontecesse. E assim, todo mundo pode falar, mas isso era uma realidade até pouco tempo atrás. Então as pessoas entravam, não tinha plano de carreira, não tinha perspectiva, chegavam num determinado momento falando, o que eu vou fazer aqui? Né? Qual é o meu próximo passo? E aí todo mundo tentava ir para a carreira de gestão, para pegar e dar um próximo passo financeiramente. Todo mundo quer prosperar, né, dentro da tua... Mas isso acabou gerando um movimento muito ruim para a gente no mercado, porque aí a gente perdia excelentes técnicos e especialistas
para péssimos gestores. E que, né, na realidade, né, porque aí o cara não tinha o skill, né, a questão para pegar e fazer a gestão de pessoas e perdeu o que ele tinha de forte. Isso não era culpa dele, isso era culpa realmente de como as empresas estavam estruturadas para pegar e enfrentar isso. E aí isso vem mudando hoje já, né, uma realidade bem diferente, né, em grande parte das empresas, pelo menos. Mas eu acho que assim, onde eu queria chegar nesse ponto é mais a gente se autoconhecer para que a gente saiba para onde a gente quer ir como carreira. Acho que isso é o mais importante porque se eu vou trilhar um caminho errado para mim, eu posso buscar os filmes para me ajudar, posso ter, só que eu vou estar indo contra um self que eu não quero. Então eu vou ser um gestor frustrado. E hoje tem mais condição, né, para que a gente tenha isso, né, a carreira, né, os planos de carreira. Estava falando um pouco com o Wellington sobre né, experiências que ele teve lá dentro também, onde a gente estava inserido até então, que aí o Wellington... Então, assim, grandes empresas, né, outras empresas também que eu troco na experiência, então já estão numa fase diferente, né? Acho que essa busca aí por literatura, hoje tem muita coisa, né, só que eu acho que o mais importante é olhar para dentro e falar, pô, o que eu quero? Onde eu me encaixo melhor, né, para não acontecer esse tipo de desvio, né? Acho que isso é o mais importante e hoje está mais na nossa mão do que efetivamente a empresa te dar um direcionamento falando, você, Wellington, eu vejo você como um diretor de tecnologia, mas o Wellington quer ser um diretor de tecnologia? Então esse é o ponto, né, da gente construir a carreira é nossa, a empresa pode ajudar a gente a chegar. Mas a gente constrói a nossa carreira. Eu concordo muito com você. É muito comum eu ainda conversar com profissionais que ainda não têm esse nível de entendimento e que ficam esperando que a liderança ou a gestão falem para onde que tem que ir, o que tem que fazer, do tipo, pô, mas o que você quer, por exemplo, em alguma conversa com pessoas, normalmente, e aí, mas o que você quer de próximos passos? Tipo, não sei, mas... meu líder nunca me falou nada, meu chefe nunca me falou nada. Estou esperando ele falar. O que você acha, né? Aí ainda retorna a pergunta, né? Exato. Eu costumo dizer que a carreira é nossa, não é do nosso gestor e não é da empresa que a gente trabalha. Se a gente não tiver um propósito, cara, aí acaba tendo vários complicômetros. Se foi cirúrgico ali a falar de grana, né? Quando o dinheiro ele vira propósito e não consequência, eu acho que atrapalha, é o que você falou. Excelentes especialistas acabam se tornando gestor para ganhar mais, ficam frustrados, não entregam mais o resultado que entregavam ali como especialista, e isso é um grande problema para as empresas. Dito isso, hoje temos carreira em Y, né? Então, a partir de uma posição sênior ali, um pouco mais próximo já de liderança, o profissional hoje de tecnologia pode se tornar um especialista ou pode se tornar um coordenador. Agora, é uma dúvida minha, tá? Eu sei o que eu quero me tornar um especialista. Indo nessa direção, qual conselho você me daria, Desig? Aí indo na direção da especialização, existe uma necessidade de atualização do famoso hard skill muito forte, né? Então, acompanhar as tendências tecnológicas e não é só acompanhar para usar, é às vezes acompanhar para não usar. Esse que é o problema, porque a gente tem tanta opção hoje de tecnologia, que eu estou falando para duas feras de tecnologia, que é tanta opção hoje que às vezes assim a gente toma decisão por viés. E aí, quando a gente toma a decisão por viés, e o viés não necessariamente é uma coisa ruim, é porque assim, vou dar um exemplo aqui, o David já teve a experiência lá na TOTS, agora numa nova experiência... Não, brincadeiras à parte, mas assim, né, a gente tende a tomar decisões baseadas onde a gente tem mais conforto, e não necessariamente que é bom para aquela situação. Isso é do ser humano. Né? Não é tipo, pô, eu tô fazendo por mal aqui. Não, porque aquilo lá eu já fiz acontecer, mas isso aqui tinha uma situação lá. A situação nova pode ser que aquilo lá não seja aplicado. Então, comumente, a gente toma alguns erros. E aí, nisso que você falou, o especialista tem muito... tem que ter muito o fator crítico. Então, de pegar e realmente, por quê? Por que a gente tem que usar? Qual que é o direcionamento? Por que a gente não deve... Acho que aqui não deve usar. Trazer pontos de vista diferentes ajuda numa melhor decisão.
Então, às vezes, né? Porque justamente aí a gente quebra os viés. Então, se eu coloco 5 pessoas para discutir, cinco especialistas que vão trazer pontos de vista diferentes, a tendência é que a gente tome uma decisão mais imparcial e aí mais pautada do sentido tecnológico. Sim. Porque eu vou gerar uma discussão multidisciplinar, vou quebrar o viés. Então, trazer mais gente para a discussão ajuda muito, né? Da gente acertar o melhor caminho, porque decisões ruins, técnicas, a gente paga um preço por anos, porque a gente não consegue desfazer isso facilmente. Sim. Né? Então, voltando à tua pergunta, eu acho que a especialização, né? Quando a gente é muito especialista, o generalista, o gestor, vai ter que buscar skill para gerir mesmo, para pegar e ter esses aspectos do soft skill. O especialista vai ter que entrar muito em atualização tecnológica, buscar muito, ter as respostas, se expor muito. Aí tem um negócio que eu também falava muito de comportamento, né? E falo muito para os meus times. A gente tem que se expor, entendeu? Assim, às vezes a gente tem gente muito boa tecnicamente, que mesmo provocando, as pessoas são mais low profile. E aí poderiam contribuir muito mais e ficam com aquela sensação falando, pô, aí eu vou dar um exemplo, né? Que, mas quem acha que deve ir? Aí o David fala alguma coisa, o cara que não se expõe fala, pô, ia falar a mesma coisa. O cara tá perdendo a oportunidade. Sim. Então uma das coisas que eu faço bastante, né, lá é instigar muito as pessoas a colocarem a sua opinião. E pode ser que a opinião seja ruim, mas ela é uma opinião. A gente vai pegar e olhar com respeito, vai falar obrigado, ter um olhar diferente, às vezes vai trazer outro ponto de vista que eu não percebi. Então, olhando isso, eu acho que a gente precisa ter, e cada vez mais a gente tem menos pessoas opinando sobre as... Quer dizer, tem muita gente sem condição opinando muito e gente com muita condição opinando pouco. Sim. Então, esse é o problema, né? Tu vai numa rede social, tu fica louco, né? Assim, virar um especialista de tudo, né? Tipo, agora eu tiro o jaleco, agora eu boto aqui, eu sou um construtor civil, eu sei de tudo. Né? No fim do dia. Mas, e aí dentro da empresa, que é onde a gente precisa de ter os conhecimentos dos especialistas, das pessoas, para a gente tomar uma melhor decisão, às vezes a gente tem um pouco mais dessa falta realmente dessa exposição. Então, acho que aí está um desafio, acho que das grandes organizações. Concordo muito contigo. Às vezes o medo de errar impede o cara de tentar acertar. E isso faz com que a pessoa, nessa timidez, põe a timidez de lado, arrisca. E isso que você falou, eu concordo muito, 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 muito. Você não tem segurança do que você vai falar? Tá tudo bem, mas fala mesmo assim. Porque é melhor você expor sua ideia, descobrir que ela está errada e aprender como melhorar ela, do que ficar na insegurança, não sei se está certo, mas você também não corre atrás de saber qual que é o certo, como melhorar a sua ideia. Esse teu ponto de vista, eu concordo muito. Você tem que ter um protagonismo para fazer a diferença. É exatamente aquilo que a gente comentou ontem. Um abraço para o nosso amigo Renatinho. Se você está numa reunião, você tem que estar presente, você tem que fazer diferença. Se for para entrar numa reunião não fazer diferença, melhor nem ir. Só ficar ouvindo não vai te tornar relevante na reunião que você está participando. Tá lá por obrigação, né? Ô Zig, a gente tem conversado com líderes executivos da tua patente e eu acho que o problema ele é muito maior do que isso, porque o que tem comentado conosco é que tá difícil de fazer uma entrevista de emprego porque a galera não consegue se comunicar. Esse é um problema estrutural e, em algum momento, isso vai impactar as empresas, porque se as pessoas mais novas, para vagas adentrantes ao mercado, tá tão difícil fazer um processo seletivo, se comunicar com esses jovens, o que vai ser do nosso futuro? Como visão corporativa, o que você acha que as empresas podem fazer? Acho que essa é uma discussão que talvez não exista ainda nas principais empresas, mas como corporação, o que as empresas podem fazer para tentar ajudar esses profissionais? São programas internos, porque vai acabar a mão de obra uma hora. Se a gente faz entrevista com os jovens e não consegue adquirir esses talentos por conta de falta ali de soft skill mesmo, principal, talvez ali, uma comunicação, o que vai ser do nosso futuro aí nas empresas?
Sim. Não, esse ponto, de fato, assim, é um desafio bastante grande, né? Quando a gente fala... Esse é um ponto fundamental aqui, né? Porque quando a gente fala de múltiplas gerações, a gente está falando de a gente ter diferentes pontos de vista e formas de fazer. Então, cada vez mais isso vem mudando, né, de uma forma. Então, voltando na questão do gestor, ele vai ter que ele tem que se preparar, na verdade, né, que está preparado para pegar e lidar com isso. E tem um problema estruturante, que é isso que o Wellington colocou aqui. Há algumas gerações ou alguns, né, entendem que antes a gente estava querendo cumprir, a gente não curtia tanto a jornada. A gente guardava muita coisa para a gente ter um futuro mais tranquilo. As gerações novas, e aqui não tem certo e errado, elas estão curtindo mais a jornada. Então, isso quer dizer que, né, eu falei, né, não tem certo e errado, mas existe uma característica diferente entre essas várias gerações. Então, assim, se eu meu curtir a jornada, eu não estou querendo fazer determinada situação e eu vou para outro lugar procurar o que eu quero para eu ter essa curtição da jornada, eu vou. E aí a geração anterior, ela se, né, colocava de uma forma que, não, pô, aqui eu quero pegar e prosperar dentro dessa mesma frente e tal, e para eu pegar e conseguir guardar isso lá na frente. Então, aí, nesse aspecto, a gente vai ter que investir muito o que a empresa precisa para a gente ir buscar mais, e vai ter uma escassez em determinadas situações, de a gente ter um comportamento diferente para buscar esse soft skill para determinadas posições. Então, vai ter que ter programa de formação interna, de sucessão. As empresas estão muito preocupadas com sucessão. Por isso, né? Porque como é que a gente vai pegar, quem que vai ser o sucessor do Wellington se o Wellington sair, né? O David, né? O Zig. Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas nessa questão da continuidade dos negócios mediante essa divergência que existe. E essa divergência, ela não é só de geração, para pegar e falar sobre esse aspecto. Hoje a gente tem uma discussão de política, religião, que na verdade está afetando não só as empresas, mas toda a gente como na sociedade. Então, né, e isso impacta diretamente na gente dentro da companhia. Então, às vezes, você vai fazer um comentário dentro da empresa e aquilo lá já torna um viés, tipo, não, mas você, então, você é dessa vertente política? Não, então Já te não, dá um rótulo, mas né? isso não tem relação com o que a gente precisa fazer aqui como trabalho. Então tá bem complexo, esse é um desafio, acho que muito forte mesmo, das novas, da gestão, né, da gente pegar e entender esses cenários aí. Eu acho que vai ter que ter um trabalho muito estruturante de preparar os comportamentos necessários para que a gente consiga pegar e fazer isso, né, de uma forma mais bem estruturada mesmo, né, na entrada, porque vai ter uma escassez em determinada situação. Acho que realmente bem difícil. Concordo com você. Ainda sobre essa parte de liderança multigeracional, você liderar pessoas de idades diferentes e gestões diferentes, gerações diferentes, melhor dizendo. Qual que você gosta mais? Brincadeira. Qual que você prefere? Pode ser essa como uma pergunta complementar, mas eu ia te perguntar exatamente, a gente sabe que é desafiador, que são estilos de lideranças diferentes que você tem que colocar em prática, porque as pessoas têm valores diferentes e motivadores diferentes. Como é que você se pauta ou como que você adapta o seu estilo de gestão para essas diferentes gerações que você precisa lidar no seu dia a dia? Eu acho que assim, o fundamental do líder entender, a primeira coisa é o respeito às diferenças. Então, assim, existe, isso que eu falei, que nem aqui, não tô, né, é não julgar. Se o cara quer a jornada ou ele quer guardar para o futuro, cabe a ele. Agora, o que o líder precisa entender é o que você precisa de comportamento e conhecimento para desempenhar aquela função. Aí sim você vai ver que aquela pessoa tem ou não a perspectiva para pegar e fazer, para pegar e desempenhar aquele papel. Mas eu acho que hoje, assim, se o líder não respeita, entendeu, essas divergências e tem um viés para isso, ele tende a não ser multigeracional. Ele tende a procurar o que ele acredita.
Concorda? Concordo. Porque se eu não respeito as diferenças, eu vou no que eu acredito. Então eu acho que é aí que está o grande segredo. Dá mais trabalho? Claro. Entendeu? Pegar. Lógico que sim. Só que o resultado das pessoas que pensam diferente de você, ela pode te complementar numa coisa que você tem como falha. Então eu acho que é aí que está, né? Assim, eu lido bem com esse tipo de pessoa. Claro, ela parece com você, né? Então, mas não quer dizer que eu vou lidar só com as pessoas que parecem comigo. Aí é que tá a grande sacada. Então, assim, a pessoa, não, pô, eu vou trazer o cara lá que realmente é o cara mais metódico, eu não gosto de gente metódica. Opa, então você não é metódico. Então traz o metódico para te ajudar a te dar uma puxada de coisas que você não vê. Né? Então, ao invés de potencializar o que você tem de melhor, traga o que você não tem para o teu time. Eu acho que aí é que está a grande sacada dessa construção. Né? Que Perfeito. resposta boa, hein? Sim. Zig, você tá comentando aqui conosco a sua opinião, mas a gente teve a oportunidade de vivenciar isso. E é muito real o que você está comentando. De expor o seu time positivamente em alguma entrega, dar ali, não sei se palco é a melhor palavra, mas dar ali a visibilidade de uma entrega. E a gente percebe muito que no mercado tem gestores que têm um pouco de medo de mostrar que o time está fazendo algo muito bacana. Qual a sua opinião sobre isso? Eu já sei mais ou menos a resposta por conta do teu perfil e agradeço muito a jornada que a gente teve na TOTS, assim, acho que começamos a ter uma exposição muito bacana ao se aproximar de ti. E o que passa na cabeça dessas pessoas, sabe? Por que não dar visibilidade para o time e reter ali só em você? É que eu acho que pode ser alguns aspectos aí, né? Assim, ou ele tá inseguro também e possa ser ele pode enxergar como um risco para ele de perder a representatividade que ele tem na liderança. Então, isso, infelizmente, acontece em determinadas situações. Existem situações em algumas corporações que também não é por risco, mas só o líder pode aparecer. Então, assim, o time trabalha. Então, assim, a foto do insucesso ela é panorâmica. E a foto, né, do sucesso ela é 3x4. Muito Claro. bom. Porque aí só o cara pode aparecer falando, não, porra, aqui não é a gente fez, eu consegui. Então, infelizmente, né, isso, não faz nenhum sentido, porque se o time realmente, o líder não faz nada sozinho. Né? No fim do dia, ele é líder para ele fazer com que as coisas, né, o time funcione de uma forma que a gente consiga pegar e entregar os nossos objetivos. Então, mas isso que você falou, infelizmente acontece ainda, né? Muito por essa questão de insegurança, às vezes por essa, né? O líder quer aparecer e quer se sobrepor frente a outras lideranças e usa isso e não potencializa que o time que realmente fez acontecer. Então, é um comportamento que hoje em dia, né, deveria ser muito mais inaceitável do que ele é, né, no fim do dia, mas acontece. Isso, infelizmente, acontece ainda de uma forma, acredito eu, né, ainda grande, né, assim, onde eu estou inserido, e o David estava até então, né, sempre volta nesse Droga. realmente isso é muita exceção. Eu presencio muito pouco, né, de verdade, senão falaria aqui também tranquilamente. Mas realmente assim, o clima ele melhora muito nisso, porque assim a empresa no fim do dia todo mundo está competindo, só que ela não precisa ser uma competição desleal, entendeu? Ela pode ser uma competição por maior nível. Eu compito, né, com meus pares lá dentro por uma representatividade, vou dar exemplo de investimento maior nas coisas que eu quero fazer, mas não é que eu vou jogar sujo com o meu par para conseguir isso. Então, eu acho que eu vou tentar fazer um trabalho bom para mim, para eu ter uma representatividade que eu consiga conquistar esse espaço. Mas eu não vou... E tem muito... Agora eu lembrei de uma situação, né? Tem gente que, assim, ao invés de enaltecer o que você entrega, ele, na verdade, quer fragilizar o que os pares estão fazendo para automaticamente ele ficar enaltecido. É tipo um negócio, né? Então, mas o ambiente empresarial é isso, é uma competição.
né? A gente sempre está competindo por estar competindo, que eu digo, né? Todo mundo almeja crescer, todo mundo almeja uma representatividade maior, uma busca por capacidade de investimento maior. Isso tudo é uma competição, né? Muito legal esse teu ponto de vista, Zico. Concordo bastante com você. Agora, indo um pouco sobre experiências que você teve e aprendizados que a gente tira a partir dessas experiências. Conta pra gente alguma história de alguma decisão que foi muito difícil de você tomar como executivo, seja porque era um cenário estratégico ou porque era uma decisão que ia impactar muitas pessoas, mas queria aprender um pouquinho mais dessa jornada, alguma situação desafiadora, uma decisão que você precisou tomar porque era o certo a se fazer, mas que ainda assim era difícil, e como você lidou com isso, com a situação e com o aprendizado. Perfeito. Tem bastante situações, né, que a gente vai dentro da jornada. Tem assim, tem uma que eu costumo falar também para as pessoas que trabalham comigo, que assim, existe quando vem uma dificuldade financeira dentro de uma empresa e que você precisa fazer um layoff ou desligar pessoas, isso é uma situação assim que difícil. Eu quero acreditar que nenhum líder tenha prazer de fazer isso, logicamente, né? Mas assim, das coisas mais difíceis que tem é você ter que desligar pessoas, né, ou demitir pessoas sem que seja por uma questão de performance, né? Porque é uma questão inerente, né, à situação que está acontecendo naquele momento. Existe uma dificuldade que você tem que realmente, né, se adequar àquele momento, aquela situação econômica, pode ser alguma situação e que não está relacionado diretamente ao desempenho das pessoas. Então é um negócio que você tem, chega lá na hora do desligamento e fala, vou ter que readequar, tal, mas pô, para quem está recebendo, falando, pô, por que eu? Por que aconteceu dessa forma? Pô, eu não estava desempenhando bem. Então, aí, às vezes, você tem que tomar uma decisão que ela não é, né? Então, isso faz parte também claro, tem os aspectos de você estar preparado como líder para pegar e fazer isso, querendo as empresas, só que isso é uma dificuldade da gente como pessoa, né? Você chegar lá, né, e por isso que eu falei, quando você trabalha embasado, e você tem que tomar uma decisão difícil, vou dar um exemplo, de demitir uma pessoa, de pegar, você deu oportunidade para a pessoa, você deu feedback para a pessoa, para ela realmente você falar o que você espera daquele papel, e ela não entendeu ou não conseguiu pegar e fazer aquilo, você tem argumento para pegar e falar sobre aquilo. Agora, quando você tem que fazer desligamentos em massa, inerente ao desempenho, é um negócio que realmente, para mim, foi um aprendizado que eu digo no sentido, né, eu tive que fazer um trabalho bastante importante, porque, como eu falei, é difícil já, um momento ruim, né, de você fazer esse desligamento, ainda mais quando é num volume grande, é bastante, né, e ainda mais o motivo, né, que está inserido é realmente bastante dificultoso, né. Mas é necessário, né, fazer essas adequações. Empresas também vivem de situações, momentos bons, momentos ruins, e essas adequações são necessárias, né, faz parte do papel do líder, né, desempenhar essas ações. Então, mas isso é uma dificuldade, né, que aparece. E outra é assim, hoje eu nasci em sistemas, né, depois de toda a história que eu contei aqui, né, fui para sistemas. Aí eu fui para dados, não sou especialista em dados, hoje eu tenho, né, na verdade, um conhecimento grande, porque sempre tive boas pessoas de dados dentro dos meus times, e isso ajuda muito, né, muito, na verdade, não é que ajuda, é o que faz a gente construir, né, a gente ter pessoas boas. Mas eu tive um aprendizado grande de lidar com isso, que é muito diferente de sistemas. E depois eu assumi também infraestrutura. Então, à medida que você vai assumindo esses blocos, que eles são diferentes, você tem que fazer um entendimento do que é, para aquilo que eu falei, né, do não levar a experiência que você teve anteriormente e destruir valor no próximo no próximo caminho que você vai trilhar. Imagina se eu falar que tudo que eu construí em sistemas é o mesmo que eu vou aplicar em dados. Não é. Totalmente diferente a forma de fazer as coisas, de entendimento das coisas, das pessoas que trabalham com esse tipo, né, de situação. É totalmente diferente. Então, se eu levar isso, eu tenho que aprender muito com as pessoas que estão lá, buscar conhecimento,
buscar gente que já fez diferença também para a gente tomar a melhor decisão. Então, isso também é uma dificuldade. Grande parte, como eu falei, é do ser humano a gente levar as coisas que a gente fez e que deram certo. Né? Então, assim, não, vou aplicar a mesma coisa que eu fiz lá, vai dar certo aqui. Mais ou menos. Eu concordo, eu concordo. Eu vejo que existem alguns líderes que é algo que a gente já trouxe no passado, se sentem um pouco inseguros de ter liderados que são mais competentes nesse tema específico, ou que conhecem mais do que o líder. E essa tua resposta confirma aquilo que a gente falou no passado. Você precisa estar próximo de pessoas que são melhores do que você sobre os determinados assuntos, porque são essas pessoas que vão fazer as coisas acontecerem, que vão tirar as ideias do papel, e você ali na liderança, sendo um grande maestro de todos os músicos, precisa de bons trompetistas, violinistas, para que saia uma bela canção. Concordo plenamente. E olhando para esse aspecto, o líder, ele tá ali por mérito dele, ele teve uma trajetória para chegar até ali. Ele não tá lá porque não tinham mais pessoas competentes que trabalhavam ali com ele e ele só foi denominado e ele tem que ficar lá à frente e não deixar que as outras pessoas ali ao redor brilhem também. Ô Zig, eu tenho uma dúvida, assim, talvez seja um pouco ignorante, porque passei pela TOTS e não tive muito contato assim com a área de sistemas e de infraestrutura. O que vocês estão usando de dados, já que você também está nessa vertical, dentro dos times de sistemas e de infraestrutura? Perfeito. Hoje a gente tem imagina, eu tô nesse momento, tá fresco isso para mim, porque a gente está preparado para o universo TOTS, e eu vou ter uma track lá com a Mara, e aí a gente fez o levantamento de está fazendo o levantamento dos números, enfim, né? A gente tem muito sistema, né? Imagina assim, a gente tem 210 sistemas, mais ou menos, que a gente, né, tanto para atender Brasil, mercado internacional. Então a gente tem sistemas que são próprios, que a gente usa, né, por RP TOTS, toda a parte de jornada do RH, tudo isso, né, que a TOTS se posiciona dentro dessas frentes, que atende muito bem os clientes, a gente usa toda a suite. A avaliação de desempenho com feeds, com as empresas que a gente, né, vem adquirindo. Então, isso tudo já está uma jornada mais consolidada. E a gente tem soluções também que a gente não é especialista. Então, isso também é uma maturidade importante, porque antigamente a gente fala assim, né? Não, a gente faz sistema, então a gente faz sistema para qualquer coisa. Então, não é verdade também, né? Então, assim, né? Então, se tem alguém que faz, né, muito especializado, a gente vai pegar e vai buscar o especial. Vou dar um exemplo, né? O Gira, a gente usa Atlassian, né? Suite Microsoft para Azure DevOps, para os fontes. A gente usa... Então, a gente tem muita stack tecnológica. E aí, assim, tudo que é corporativo a gente mantém no padrão. Vou dar um exemplo. Todo, né, gerência de configuração de software está dentro do Azure DevOps, porque a gente tem que fazer a salvaguarda e é o ativo da empresa que está lá dentro. Então, todo mundo tem que se adequar a isso. E aí a gente dá autonomia e respeita também o stack tecnológico dos produtos. Então acaba dando também essa autonomia, mas no corporativo a gente tem uma esteira padrão. Quando a gente fala de dados, aí a gente usa também a gente usa Azure, né, bastante aí Databricks, aí no corporativo, David aqui, né, até então ele estava, né, falando sobre isso. E está investindo bastante também porque o meu time é o time de dados corporativos. E aí a gente tem um time que chama Ideia, que é uma plataforma de dados que nós vamos comercializar para os clientes. Então, a gente pode usufruir disso. E essa plataforma roda sobre GCP. Né? Então, é que a gente chama da Carol, né? Enfim, né? Que também roda, né, por cima de GCP. Então, a gente tem um volume de dados também bastante com Google e também com Azure. Que legal. Né? No corporativo. Mas a gente ainda está também investindo em outras frentes, outras vertentes. E aí faz parte, né, disso, né, porque muda tanto aquilo que a gente falou, né, que é tão exponencial. Isso eu fui agora recentemente lá pro evento, né, do Google, né, o Google Next. Muita novidade, né, de IA. Então, nos eventos anteriores, a Google tinha posicionado muito sobre falado de IA.
Então, nesse evento, realmente já tem muita coisa mostrando IA e já se preocupando com um aspecto mais de governança e segurança da inteligência artificial. Que no começo a gente nem olha, né? Quer atender os casos de uso, todo mundo quer agentes de IA para resolver as coisas, né? Mas existe, né, uma preocupação grande de como que a gente vai tratar nessa privacidade de dados, os dados, como é que... Hoje eu fiz uma relação lá, isso, né? Numa reunião que eu fui lá, eu falei, ó, hoje eu tenho... Imagina que eu uso o Google como e-mail, né? O Workspace lá. Eu, como corporação, como TI, eu tenho a condição, assim, o David mandou um e-mail errado lá dentro. Eu, pelo painel, eu consigo ir lá e agir sobre isso porque teve uma ação errada. E como que é isso na IA? Ah, não, a IA só trabalha lá, a gente só deixa no notebook LM lá o dado que o cara quer subir. Tá, mas ele subiu folha de pagamento, erroneamente. Como é que eu, corporativamente, tiro esse dado? Falei, não, pera, nós vamos olhar, calma aí que a gente está vendo. Então, essa governança é importante. E quem está fazendo o caso de uso, não necessariamente ele se preocupa com isso. E que, na verdade, talvez não tenha nem que se preocupar, é uma preocupação do tipo minha, né? Sim. Na verdade, como, né, segurança, como privacidade, como TI, né? Então, mas muito legal, né? Então assim, a gente está olhando muita coisa ainda, né? Então, nesse cenário, a gente criou, né, essa área lá dentro com o Cristiano Nóbrega, e agora que ela tomou uma representatividade bastante grande lá, e aí nós estamos definindo esses limites também, né? Porque eles estão criando a plataforma, nós como dados corporativos já entregamos produtos de dados que são importantes para as áreas de negócio tomarem muita decisão, muita apuração de venda, muita coisa que é muito core realmente para a companhia. E claro que a gente quer usufruir das novidades que estão vindo, seja pela área que a gente tem lá dentro, ou seja pelo outros players, né, que estão pegando. Mas a gente está testando muita coisa. E até por a gente ter essa questão da provocação das áreas de negócio, eles trazem muita necessidade para a gente. Falando, aqui tem essa inteligência, estamos vendo essa empresa, vamos ver. Calma, gente, vamos colocar aqui dentro de uma esteira para a gente pegar e olhar. Mas essa provocação é legal, né? Então, eu acho que a gente vai passar por um momento bem de transição, tipo aquilo que eu comentei lá no começo da minha carreira, lá que ninguém tinha acesso, nem todo mundo tinha acesso a computador. Eu acho que vai ser agora, sim. E até a gente teve uma palestra ontem que surgiu uma frase que eu achei interessante lá. Vão ter dois tipos de empresa, acho que em breve, né? As que estão trabalhando com IA e as que estão fechando. Que legal. Então, que é um negócio, né? Não, é um negócio tão emblemático, porque as pessoas estão falando muito sobre IA, e aí aqui eu não preciso falar, né, para os especialistas, muitas das empresas não têm maturidade nem sobre o dado, para pegar e falar sobre a inteligência artificial sobre um dado. Então, quem já tem, está um pouco mais próximo. Quem não tem vai ter que se organizar no sentido de dado para dar o... Então, aí o caminho é mais longo ainda a percorrer. Então, o negócio assim é assustador, né? Meio, né, galera? Mas é um caminho, eu acho que a gente vai ter boas perspectivas. Vamos resolver muita coisa, capacidade de processamento. Tem determinados setores, determinados segmentos, eu acho que a gente vai se beneficiar muito, né, com isso. Muito maluco. Concordo. Sim. Uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados que vêm aqui, e eu gosto das respostas que as pessoas dão, porque são respostas bem diferentes, bem complementares. E esse teu ponto de vista como gestor vai ajudar a gente a entender como é que você enxerga esse assunto. Zig, a IA vai roubar os nossos empregos? Eu acho que não. Eu acho que assim vão ser criados mais empregos do que exterminados. Mas tem um delta aí. Então eu acho que essa proporção é que eu acho que a gente ainda não tem. Mas eu acho que vão ser criados muito mais, né, realmente do que... Com certeza, alguns eles devem diminuir. Alguns setores devem ter um impacto maior. E outros vão se beneficiar e vão crescer muito, né? Então, no evento de Austin, esqueci o nome dele. Aí eles tentaram chegar num número mais ou menos disso. Legal. Assim, a proporção, pelo que eu lembre, era mais ou menos
tipo, menos da metade do número de criados é que vão ser exterminados. Que legal. Que legal. Tem muita, acho que, oportunidade, né, disso, né? E eu acho que assim, a gente vai ganhar muito, eu acredito muito em ganho da produtividade e coisas que a gente não imaginou encontrar até então, em função dessa capacidade de processamento. Quando a gente fala, e aí a gente pode entrar aqui em um monte de viagem, né? Imagina assim, a computação quântica, ela destrói tudo que a gente descobriu até então. Sim. Praticamente assim, cibersegurança, segurança da informação, tudo isso volta para a prancheta no zero. Porque a capacidade de processamento das coisas é muito maior, mas não é muito, é exponencialmente maior. Sim. Então é difícil até da gente prever, né, qualquer tipo de coisa aí no meio do caminho, mas eu acho que tem muito mais oportunidade do que risco aí nesse cenário. Eu acho que isso é o grande ponto para tranquilizar as pessoas, né? Porque também fica, né? Não, mas o agente, eu falar lá, o agente de IA vai tirar o meu trabalho. E aí nesse evento eles colocaram 2 agentes de IA conversando. Que legal. Entendeu? Tipo, fazendo. E eles ficam eternamente lá dentro, né? Porque a conversa não tem fim, né? No fim do dia. E o negócio que apareceu também, que é um risco para aí a questão dos dados e a interpretação disso, é a nossa voz, a transcrição, porque a entonação que a gente fala, ela significa coisas diferentes. Isso afeta o modelo. Caramba. É um negócio muito louco. Então a gente tá. Então é um negócio que eu acho que a gente vai ter muita mudança, muito aprendizado muito rápido. Em pouquíssimo tempo as coisas vão realmente se adaptando, né, em novo cenário. Mas eu acho que a gente vai ter mais oportunidade, é mais Sim. oportunístico. E é um tipo de conhecimento que todas as empresas precisam passar. Então, eu imagino que tenha muita empresa com exatamente esse mesmo tipo de dificuldade de, pô, e agora? O que eu faço agora? Como é que eu me adapto? Como é que eu chego nesse nível? Como é que eu crio um produto realmente disruptivo usando inteligência artificial? Pelo que você tem visto do contato que você tem com outras empresas e com executivos de outras empresas, tá todo mundo remando para o mesmo caminho? Quais dificuldades em comum você tem notado entre as diferentes organizações? É que eu acho que no começo, quando se começou a falar de IA, quer dizer, quando de IA já se fala há muito tempo, mas um tempo mais recente, né? Na onda recente. Acreditava-se que ia ter uma plataforma de IA que ia atender todos os cenários. Isso eu acho que já foi, né? Porque a IA ela precisa ter contexto para ela resolver um problema real ou um desafio real de negócio. Então, vou dar um exemplo. O Google conhece do contexto dele no Workspace para dar produtividade para quem? Vou dar um exemplo, um caso de uso bem simples. Escreve e-mail, monta apresentações, trabalha com planilhas. Então, a IA dele deveria ter muito mais chance de resolver questões de quem usa Google Workspace. A mesma coisa que a nossa IA como TOTOS, vou dar um exemplo aqui, a gente deveria ter mais capacidade de resolver situações do dia a dia de gestão das empresas do que uma IA que vai rodar sobre o nosso dado. Porque eu conheço mais do que o nosso dado do que outra Faz sentido. empresa. Então eu acredito muito nisso, né? Eu ainda acho, aqui, né? Aí é muito. Não li, não. Eu acho que a IA ela vai se tornar meio que um módulo de determinados sistemas ou de conjuntos de software. Então, porque a tendência é que, em um determinado momento, ela se torne commodity. Porque ela tem o contexto. E o que vai acontecer? Você vai poder habilitar ou não a IA sobre aquilo que está rodando. Eu acredito nesse cenário. Claro que a gente tá longe disso. Sim. Notícia de última hora. TOTOS lança um módulo de inteligência artificial para os seus ERPs. Brincadeiras. A gente está vivendo uma onda agora com IA que nós vivemos também com ciência de dados há 5 anos atrás. Sabe quem se beneficia disso e ganha cada vez mais relevância? Diga pra gente. Engenheiros de dados.
Se eu não tenho dado preparado para Data Science, aí começaram as empresas, contrata cientista, tá, eu tenho dado preparado? Não tenho. Tchau, cientista, vem engenheiro, ajeita a casa aqui para mim. Aí agora é a mesma coisa. Cara, você não tem um dado estruturado ali para trabalhar com inteligência artificial. Quem vai resolver esse problema estrutural, dar o primeiro passo? É o engenheiro de dados. Sim. Então, vocês aí que ainda têm dúvidas sobre dar um próximo passo, estudar a carreira de engenharia de dados, cada vez tem ganhado mais relevância. Vem com a gente, acompanha aqui os nossos conteúdos, segue a gente no Instagram, no LinkedIn também, para ter um pouquinho mais de contato com carreiras que talvez não sejam muito faladas ou não seja da realidade, da sua realidade. Você que está chegando agora no nosso podcast, apareceu no YouTube para você aí de última hora, não estava nem esperando, vem conhecer com mais detalhes o Detect Toast e todos os profissionais aqui que a gente vai trazer conectado a dados. A ideia é que a gente tenha uma comunidade muito grande que abrace essas pessoas que não tiveram essa alfabetização para essas novas carreiras que estão surgindo. Concordo plenamente. E um projeto tão interessante quanto esse só é possível de sair do papel porque nós temos parceiros que ajudam a gente a elevar exponencialmente o nível da nossa qualidade. E um dos nossos principais parceiros é a Pub Produções. Todo esse formato que você está vendo, a qualidade dessa imagem, eu sei, você está me vendo, você está vendo que eu tô lindo. Não é mérito meu. É a câmera da Pub, cara. A Pub Produções é um filtro de Instagram que remove. Se removesse toda a feiura, não ia aparecer nada, ia aparecer só a cadeira. Voltando pro Merchan, a Pub Produções é a melhor produtora do estado de São Paulo. Se você quer criar teu podcast ou teu curso ou qualquer tipo de conteúdo digital, se você acredita que você tem alguma ideia que as pessoas vão gostar de te ouvir, se você tem algum tipo de conteúdo que você quer disponibilizar com relevância e com qualidade para a internet, você precisa entrar em contato com a Pub Produções. Ela está muito preparada a nível de tecnologia e a nível de processo para atender você. Mas não só para isso. Se você também está ali arranhando e quebrando as cordas do seu violão, quer tocar com a sua bandinha de garagem, vem para a Pub também, porque aqui também você consegue ensaiar, produzir seu som, gravar sua música. A Pub está preparada. Audiovisual tem que ser com a Pub Produções. Maravilha. Zig, direcionamento de carreira agora. Sei que tem a galera que quer virar ali um especialista, tem gente que quer virar um coordenador, tem gente que quer virar um gestor. Mas, cara, da tua patente, o nível executivo, o que você recomenda para essa galera que já faz gestão e quer dar o próximo passo ali num nível de gestão um pouco mais exponencial? Eu acho que aí, tendo, né, já a certeza e já, né, sendo um gestor de times, olhar muito, tangibilizar os resultados que realmente o time, né, aquilo que a gente falou sobre alguns comportamentos, né, realmente expor, né, o time para crescer, buscar novas oportunidades dentro da própria atuação. Então, por exemplo, se eu tenho um time de dados hoje, de engenharia de dados, é impossível, e isso eu falava, né, para o David lá, é impossível a gente olhar essas coisas separadas, né, IA de dados. Então, vou dar um exemplo, né, alguém que lidera um time de engenharia vai entregar dado também para a questão das áreas de negócio, olharem a ciência de dados, tudo isso, mas eventualmente tem uma oportunidade de ter uma squad multidisciplinar pegando e fazendo esse caminho para que a gente... Por quê? Porque dentro da entrega do dado tem alguém que conhece muito daquela informação. Dentro da área de negócio, tem a condição de pegar e transformar o dado que está lá dentro. Juntando esses conhecimentos com mais aplicabilidade, por exemplo, da IA, para a gente pegar, a gente tem uma esteira mais fluida. Se isso está separado, a chance de realmente demorar um pouco mais, de realmente esse caminho ser um pouco mais longo, talvez seja realmente algo real. Eu acho que essa estratégia de juntar para fazer o entendimento das áreas, mesmo porque tem muito acerto e muito erro acontecendo. Encurtar o erro e tomar uma decisão para pegar e ajustar rápida, eu acho que é um caminho que vai ajudar muito essas lideranças
a tangibilizarem algumas coisas. E uma coisa assim que eu acho que vai acontecer muito, os líderes, os gestores de times de dados vão ser muito pressionados. Porque tem gente que está claro o que a IA pode resolver, tem gente que ainda não está claro, mas ele está cobrando da mesma forma que quer ter IA. Uhum. Então a IA ela é uma realidade lá dentro. Para alguns mais tangível, para alguns ainda não sabe qual é o caminho, mas quem ele vai pressionar? Quem tem o dado. Sim. Então isso realmente, assim, acho que vai ser tem uma oportunidade grande, vai ter que aterrissar bastante, eventualmente, se não tem os casos de uso prontos para pegar e aplicar, o que vai querer resolver, de que forma, e de que forma tem muita gente errando mesmo, e vai ter ainda, só que vai ter que começar. Qual que é o melhor dia para começar? Ontem. Se não começou ontem, começa hoje, começa amanhã. Que senão realmente vai ficar para trás, entendeu? Assim, né? Então essa desatualização, essa falta de saber o que realmente vai querer resolver com a IA pode ser uma dificuldade para quem lidera os times hoje, porque se eu não sei o que vai resolver, tipo, né, eu brinco, só tem uma que eu achei boa, né? Geralmente as pessoas vêm, né, algumas pessoas e falam, eu quero um chatbot, eu quero IA, mas para quê? Não, para chamar de minha, né, do tipo, né, porque mas o que quer resolver, né, no fim do dia? E que às vezes, aí, entendendo o caso de uso, não precisa nem de IA para resolver o caso de uso, mas vai precisar de dados. Sim. Então, né, acho que sendo mais direto, né, aqui, eu acho que tentar pegar e criar essa fluidez entre as áreas de negócio para pegar e fazer um entendimento, para diminuir essa ansiedade. O corpo executivo das empresas, ela está com muita perspectiva sobre inteligência artificial, para pegar e resolver questões, dar mais produtividade, para pegar e saber, né, o que vai acontecer, para pegar e acelerar nesse tema. Então, realmente, aproximar disso, enfrentar essa onda de uma forma bem direta, eu acho que vai ajudar muito. Não tem para onde correr mais. Entendeu? Ela vai ser se não é uma realidade já, vai ser uma realidade em pouquíssimo tempo. Em pouco tempo. Que legal. Bom, anotado, tá? E, Zig, esses eventos que você participa, o que você tem visto assim de diferente, além de IA? O que pode estar vindo por aí? Você comentou aí de computação quântica. Tem alguma outra coisa aí que ele, talvez em eventos anteriores, comentaram um pouquinho sobre IA, agora já mostraram na prática tudo o que está acontecendo? Computação quântica, por exemplo. Estão começando a dar um docinho ali para ver, isso aqui, estamos mais próximos. Como é que tá isso aí? Eu vi bastante de computação quântica, IA nem se fala, né, nesse evento. Tem uma questão muito forte também, que a gente fala de dados muito sobre o aspecto já do dado limpo, né, do dado tratado, mas as empresas têm muitos sistemas legados. E a questão toda de, às vezes, assim, os dados não estão expostos através de API ou com tecnologias já mais defasadas, que isso pode impedir, né, da gente pegar e trazer, né, os dados dos sistemas transacionais e trabalhar isso de uma forma. Então, também estão falando muito sobre essa questão de como que eu trago muito as informações e é uma realidade, né, sistemas legados. Então, muitas empresas crescem inorganicamente comprando as outras empresas, que eventualmente não vão ter a mesma stack de desenvolvimento do que você tinha aplicado. Teve uma fusão. Opa, lá trabalha com determinada tecnologia de integração de sistemas. Não, mas como é que eu pego o dado? Não pega. Né? Então, acelerar essa questão de ter as integrações num formato mais padrão, num formato mais robusto, e que traga realmente uma segurança para isso, também é uma preocupação muito forte, né, dentro dos eventos também, de acelerar a busca da informação e essa padronização da forma com que isso é feito. Então isso também é realmente bem discutido. E assim, né, muito trabalhando em casos de uso mesmo. Então, que isso tem uma questão de desenvolver a cultura
quando a gente fala assim que algumas pessoas não sabem realmente o que vai resolver, no fim do dia é fazer esse entendimento, o letramento, né, do que pode pegar, como funciona, qual é a capacidade. Não está claro na cabeça de todo mundo ainda o que isso pode ser aplicado para resolver problemas reais de negócio. Sim. Então existe uma dificuldade grande de entender esse cenário, né, e a cultura das empresas precisam mudar. E não é só da camada de gestão, começa nela, porque se o gestor ou as lideranças mais altas não entenderem que isso é um caminho que está acontecendo e possivelmente sem volta, ele naturalmente ele tem a capacidade de podar. Uhum. E podando isso já morre todas as iniciativas que estão acontecendo lá dentro. Sim. Então, começando, claro, pela alta gestão, precisa ter com certeza essa visão, e também dentro dos times. Porque aí existe uma forma de trabalho que é feita até então, que não vai levar a gente ao próximo passo. Isso é uma coisa que você sempre comenta e que eu mantenho na minha cabeça. Aquilo que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai continuar levando a gente para os próximos passos. Concordo muito, 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 muito. A gente precisa ter esse shift de Essa mentalidade. desconstrução, é porque, claro, que a gente tem que valorizar o que a gente fez, né, logicamente, né, porque nos trouxe até onde a gente está, mas acho que vai ter que ter uma desconstrução dessa forma para a gente dar o próximo passo. E que não é fácil, né? Não é fácil, né? Que tá aqui falando, mas, pô, como é que eu vou fazer diferente do que... Então, tem a busca do conhecimento, tem, eventualmente, comportamentos que a gente vai precisar mudar, né? Tanto hard skill quanto soft skill, né? Para pegar e buscar isso. E formas realmente de fazer, que nem eu falei ali, trabalhar numa squad multidisciplinar. Oh, lindo, né? Pô, que bonito. Não vai fazer isso no dia a dia, né? O negócio. Não, mas aqui era eu que fazia isso lá atrás. Não, mas você está definindo o que eu vou ter que fazer agora. Começa uma confusão que é a vida real, como ela é, né? Não é, né? Então, é um desafio. É um desafio. Mas assim, a gente vai ter que encarar isso de frente e realmente arregaçar a manga e buscar conhecimento. Concordo, concordo. Que presente, hein, meu amigo? Que presente, que presente. Eu tenho mais algumas aqui, posso emendar? Pode, mas antes de você mandar a pergunta, Opa. como agradecimento por você ter aceitado gravar com a gente e que agora você faz parte da comunidade TTT, a gente quer te dar um presente para que você possa se lembrar da gente e para que você possa manter em mente esse espírito dos brindes e dos bons momentos. Então, por favor, entregue para o Zig o nosso presentinho. Opa, eu sou o estagiário júnior aqui do TTT. Esse é um presente de coração para você, Zig. Espero que você goste. Pode abrir. Pô, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer o convite, né, aqui, de estar falando aí compartilhando um pouquinho, né, da minha experiência. Bom, caramba, tá chique esse negócio aqui. Opa, acho que eu tô abrindo. Aí, ó. Muito obrigado. Agora já pode tomar seus Posso tomar cafezinhos. cafezinho, água. Time café ou time chá, Zig? Eu sou time café, sou movido a café 24 horas, se deixar. E o que você acha? A gente sempre faz essa pergunta para todo mundo. O que você acha que é esse outro objeto aí? Caraca. Eu não tenho ideia, hein? Muita gente acha que isso é um abridor de garrafa. Se fosse para chutar, eu chutaria. Mas na verdade é um suporte para celular. Que da hora. Então, próxima vez que você estiver fazendo alguma reunião, precisar apoiar seu celular em algum canto, apoia aí. Já tem o suporte do TTT. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. E eu que agradeço, né, aí o convite de estar participando aqui, projeto super legal de vocês. Obrigado. Aí de realmente estimular estimular a comunidade, né, a compartilhar. Eu acho que os pontos de vista, né, assim, as histórias, contribuir também, eventualmente, vocês, eu acho que fazem um trabalho muito legal, tem uma experiência muito grande e para mim foi um prazer realmente estar aqui de dividir um pouquinho
da minha trajetória, sempre muito legal a gente relembrar, né, as coisas aí, é muito bacana poder compartilhar com as pessoas. Show. Por favor, meu estagiário, continue as perguntas. Obrigado pela oportunidade. Eu, como estagiário, tô pensando em estudar e dar alguns próximos passos na minha carreira. Qual é a tua formação, Zig? Desde a faculdade até os últimos estudos que você tem feito? Eu fiz internet e comércio eletrônico, um curso sequencial, né? Lá atrás, quando também não tinha ainda muito o negócio de computador, né, de acesso. E aí tinha muita coisa que, assim, falava de e-commerce. E aí tinha, vou dar exemplo, né, uma cadeira de... A Microsoft está vendo para lançar o e-commerce e tal. Então ainda não tinha, assim, né, tipo os grandes e-commerce, era um negócio, caramba, tá tão distante. Mas foi muito legal para olhar essa questão toda e também, assim, a parte do direito, né, do digital, que estava nascendo naquela hora, falando como é que é isso? Hoje a gente fala com uma clareza, falando, pô, tem que ter aqui, cuidar com os dados sensíveis, a privacidade do dado. Lá atrás era... Negócio era tudo mato. Então, e aí foi muito olhando, até quando eu estava como especialista, foi muito naquela linha de olhar, né, as linguagens de desenvolvimento. Então eu fui muito dessa Rational, que nem eu falei lá, que depois migrou, eles venderam essa parte de teste automatizado. Aí a DataSul trabalhava com uma linguagem de desenvolvimento que chamava Progress. E aí ainda existe essa empresa, tudo, né? Ainda trabalha com Progress, na verdade, legal. Na TOTS, né? Essa linha DataSul também ainda trabalha com Progress. E é uma empresa também que tem outras também vertentes. Então, ela é uma linguagem de desenvolvimento, banco de dados, ela tem application server, ela é meio que um stack. Legal. E aí muito focado mais para ERP mesmo, assim, para desenvolvimento de software de gestão. Tem outras aplicabilidades assim também, tem gente que desenvolve, mas grande parte para sistemas mais corporativos. E isso foi muito, a minha carreira se pautou muito no Progress. Depois tive um time que desenvolveu muito em C#, aí depois fui para a carreira de gestão. E aí eu fui muito desenvolver essa capacidade de relacionamento. Então aí eu fiz um pacotão de treinamento da Dale Carnegie. Legal. Isso me ajudou muito. Eu sou fã de carteirinha do método deles. Eles têm livros, têm treinamentos, enfim, muito legais mesmo, né, de relacionamento interpessoal, vendas avançado, comunicação. Então eles pegam muitos aspectos e a metodologia ela ensina muito em coisas do dia a dia e eles dão muitas tarefas que são corriqueiras no treinamento. Então eu vou dar um exemplo assim, bobo. Eu nem sei, isso aí faz anos que eu fiz, tá? Não sei se deve ter atualizado muito, né, os treinamentos. Mas uma que era legal assim, é que a gente estava falando aqui, pô, as pessoas não se expõem, né? As pessoas não se... E eles falavam muito isso lá atrás, falando, não, tem que aproveitar as oportunidades. Então, olha só, tarefa, parece bobo, né? Quem mora em apartamento, então você pega o elevador, você vai pegar o elevador cheio e você vai falar com os seus vizinhos, você vai puxar assunto. Que legal. Parece bobo, mas é uma forma de exposição. Aí as pessoas falam, mas eu nem conheço meu vizinho. Isso. Você vai puxar um assunto lá no elevador. E aí o cara tinha que ir lá falar como é que foi. E assim começa... E são das pequenas coisas mesmo que a gente vai desenvolvendo o comportamento. Entendeu? E até que a gente consiga pegar e fazer isso. Então, eles têm uma metodologia bem bacana nesse sentido. Esse é só um exemplo que eu lembrei do negócio da exposição. Mas vale muito a pena, entendeu? Assim, investir muito, porque aí, quando a gente vai falar de gestão, aí existe uma parte comportamental. Que aí tem uma parte que é nosso self, que a gente... difícil mudar o self, né? Assim, a gente tem os nossos valores, a gente fez isso, enfim, só que a gente consegue dar uma ajustada e forçar com que a gente trabalhe isso. Então, só que eu preciso lembrar, então eu vou dar um exemplo, eu não sou metódico, então em determinadas situações eu preciso ser mais criterioso, então eu preciso
situacional de me lembrar de, cara, aqui eu não posso tomar a decisão falando, não, vamos pegar e conquistar o mundo. Calma, No não é impulso, assim. né? Então eu vou olhar muito qual é o reflexo daquilo, o que precisa ser feito na situação, e precisa ir desenvolvendo isso. Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante para quem está na gestão, muito comportamento, muita escuta, por exemplo. Então, se o líder está falando com os liderados e não deixa ninguém falar. Cara, precisa ter, né? É claro que quer tomar decisão rápida, quer fazer. Então, assim, ter essa questão da escuta ativa, buscar esses comportamentos adicionais, tem muita capacitação mesmo disponível Legal. para pegar. E uma que eu usei foi a Dale Carnegie, muito legal. Legal. Fazendo merchan. Sem problema. Se é bom, é pra ser mostrado mesmo. Show de bola. Vou buscar aí. Tem alguns planos. Maravilha, maravilha. Zig, para a gente começar a caminhar para o nosso encerramento, dá vontade de continuar conversando com você por mais umas 40 horas, mas a gente precisa concluir. Conta pra gente um momento da sua carreira que você se orgulha muito. Seja porque alguma conquista que você teve, alguma decisão que você tomou, alguma vida que você mudou, você pode escolher o motivo. Mas conta pra gente algum motivo, alguma história, alguma coisa que você fez e que você se orgulha de ter feito o que você fez. Na realidade, assim, acho muito boa a pergunta, faz a gente dar uma refletida, né? Mas eu me orgulho muito da minha trajetória. Então, eu contei bastante da minha história aqui, mas eu venho também de uma família bastante humilde, né? Nisso, meus pais são divorciados há muito tempo, né? Então, eu tinha 3 anos de idade, minha irmã tinha 1 ano. E aí, numa época que a mulher, enfim, a minha mãe criou praticamente. Meu pai separou, ele dava condição financeira, que ele tinha condição, mas a minha mãe que teve que se virar muito para pegar e criar 2 crianças numa época que era meio Muito um estigma, negócio né? bastante, né, difícil, né? Então, e aí eu fui crescendo nisso, no esporte, né, buscando essa questão toda. E aí o que eu queria, né, como na verdade ser humano, eu queria dar uma condição melhor para minha mãe. Então, eu me orgulho muito, né, do que eu conquistei, né, de fato, né, da minha mãe, da minha família, né, de tudo, para realmente buscar uma condição melhor. Não é que me faltou, não era que eu tinha uma condição de passar fome, não era isso não. Mas eu queria buscar realmente até em detrimento ao... Eu via que a minha mãe, né, se esforçou muito para a criação, para pegar e fazer muito disso. Então, eu queria dar uma condição diferente, realmente retribuir, né, todo o esforço que ela teve que passar, né, dentro dessa jornada. Então, mergulho muito da carreira que realmente eu fui construindo, que fui pautando, tive muita dificuldade, muita coisa errada, errei, acertei, enfim, mas isso faz parte, né, da vida. A gente não, se tivesse um plano lá que você só, segue isso aqui que vai dar tudo certo. Cara, é lindo, né? Mas realmente eu mergulho muito dessa trajetória e ainda quero realmente conquistar bastante coisa ainda para conseguir continuar nessa jornada aí. Puxa, que legal. Também é um motivo de orgulho gigantesco conversar com você, aprender. Aprendi muito, muitas dicas, coisas que eu vou tirar do papel hoje mesmo. Obrigado por você ter vindo, obrigado pelo seu tempo. É bom ter você fazendo parte da comunidade. Vamos no futuro te chamar mais vezes para conversarmos mais e mais. E deixa para o pessoal que está te ouvindo, que quer continuar te acompanhando, que quer continuar mantendo contato contigo, quais são suas redes sociais, como é que o nosso público te encontra? Eu tenho algumas redes sociais, eu uso o Twitter, né, o X, na verdade, agora, né, é @RodrigoZig. Tenho postado pouco lá, eu uso o Instagram também, Rodrigo Zig. E obrigado aqui também, quero aproveitar, né, começar... É muito legal, assim, ter o convite de vocês, a gente já se conheceu bastante tempo, vocês são muito feras mesmo, brilhantes. E aí que eu quero desejar muita sorte, porque realmente o resto vocês têm Obrigado. aí realmente na carreira de vocês aí. Parabéns pelo espaço aqui. Escutar as pessoas, acho que é legal, pô, papo super descontraído aqui. E realmente olhar outros pontos, conhecer da história das pessoas já é bacana.
olhar outros pontos de vista também é muito legal, né, na discussão, e bater um papo sobre tecnologia e outros aspectos aí é super, super relevante. Obrigado de novo pelo convite. Poxa, nós também agradecemos. Muito. E agradecemos também a você que acompanhou até o final o programa. Vamos deixar aqui terminar na geral. Vou até me ajeitar na cadeirinha aqui para eu ficar bonitão, porque vocês merecem eu bonitão. Galera, obrigado por estarem com a gente, por acompanharem mais um episódio, por ficarem até o final. Você sabe o que você precisa fazer, né? Você é preguiçoso, a gente sabe. Você esquece de clicar no like, você esquece de clicar no sininho. Não custa nada. Vai gastar 3 cliques do seu mouse. Para de ser preguiçoso. Clica aí no curtir, deixa seu comentário. Inclusive, comenta pra gente o que você aprendeu com o Zig hoje. O que você vai amanhã, hoje, tirar do papel para ser um profissional melhor, seja na sua carreira, seja para você que cuida de pessoas, na gestão de pessoas. Comenta pra gente o que você aprendeu. Comenta com a gente também, quando o Zig voltar, o que você quer ouvir dele. Faça perguntas para ele, se conecte com ele. Ele é um homem de relevância, tem um conteúdo muito legal para passar para você. E eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo muito com o Zig se você seguir ele no LinkedIn, nas redes sociais, no Twitter, em todos os lugares que ele está produzindo e postando algum conteúdo. Obrigado por ter ficado com a gente. Meu amigo Wellington, obrigado mais uma vez. E como não poderia ser diferente, nós vamos encerrar esse episódio com um brinde. Agora a gente vai precisar de um segundo para colocar mais vinho aqui para o nosso convidado. Inclusive é maravilhoso, viu? Nossa, Anotei aqui muito a bom. pedida. Gostei. Excelente. Um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Muito bom.